Bom, já ouvimos aqui o som da cabra, a bater às 18 horas. Vamos dar início a essa sessão. O Caio vai continuar a fazer a introdução das oradoras e as intervenções a seguir. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em nome do NAPEC, é um prazer ter-vos conosco aqui no segundo painel dessa terceira Academia Europa, intitulado A União Europeia como Ator Securitário. Terá a duração de 1h30 e para aqueles que não tiveram na sessão de abertura hoje de manhã, ou para aqueles que ainda não viram como é o esquema das sessões aqui nessa plataforma, primeiro as oradoras vão fazer a intervenção e no fim abriremos para as perguntas que vocês possam ter. As dúvidas podem preferencialmente escrevê-las no chat e no final lemos-las, mas nada impede que vocês liguem o microfone também quando o momento for oportuno para as dúvidas. Bom, sem mais esclarecimentos, passaremos então às nossas convidadas para tratar desse tema. Temos presentes aqui as doutoras Ana Paula Brandão, docente em Relações Internacionais na Universidade do Minho, diretora do mestrado em Ciência Política na mesma instituição, e investigadora do Centro de Investigação em Ciência Política. E a doutora Ana Isabel Xavier, professora na Universidade Autônoma de Lisboa e no ISCTE, investigadora integrada e diretora no Observatório de Relações Exteriores, também associada ao Centro de Estudos Internacionais e do Centro de Investigação em Segurança e Defesa do Instituto Universitário Militar. Bom, é sempre um prazer recebê-las aqui, obrigado por estarem conosco hoje. Particularmente a mim é um prazer conhecê-las. Eu não fui aluno da doutora Ana Isabel na Unidade Curricular União Europeia como ator global, mas já ouvi muito bem a seu respeito. E sem mais, passo-vos agora a palavra, que creio que começamos com a doutora Ana Paula Brandão. Ora, então, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é com muito gosto. Eu tenho muita dificuldade em dizer não aos alunos, portanto, eu dou sempre prioridade às iniciativas que também são organizadas pelos nossos alunos. Eu digo nossos em sentido, enfim, nacional e global, eventualmente até. E, portanto, claro que todos gostaríamos imenso de estar presencialmente, eu acho que todos estamos de acordo que é o melhor. Somos seres humanos e gostamos do contacto face-to-face, não é? Mas também temos a vantagem destas tecnologias permitirem que mais pessoas participem, que noutro contexto não seria possível. E por isso, parabéns ao Núcleo por esta terceira academia, por contribuir para a reflexão sobre a Europa, mas também percebi que vocês também têm uma preocupação de natureza social que eu também valorizo no âmbito das vossas atividades. Saúdo todos que se quiseram juntar a esta hora, ao final do dia, a nós. E também permitam-me uma saudação muito, muito especial à minha estimada colega e amiga, a professora Ana Isabel. Espero que esteja tudo bem, com a família também. De facto, há um tempo que já não nos vemos, agora, pronto, vemos assim, sabe a pouco, mas pronto, haverá oportunidades, felizmente. E, portanto, apesar desta distância, de facto, física, estamos todos proximamente, enfim, em termos intelectuais e de interesses, e por isso estamos juntos, é o que importa, não é? Ainda que visualmente. Bom, o meu tema é de facto, enfim, e vai naturalmente ao encontro do que foi solicitado pela organização, e muito bem, não é? De refletir sobre a União Europeia como ator de segurança. Como a professora Ana Isabel vai se dedicar, e muito bem, à política comum de segurança e defesa, eu, enfim, deixarei esse espaço, poderei ter que fazer uma outra referência, mas de todo não quero entrar nessa matéria.
e farei mais o tipo de enquadramento geral de reflexão sobre a União Europeia como precisamente um ator de segurança, na dupla vertente interna, de segurança interna e segurança externa. E por isso eu proponho-vos, enfim, 3 pontos, brevemente, e também já pedi à organização que me desligue o som quando eu ultrapassar o tempo, porque desse do tal tipicamente académico, falar mais do que dele, e a ideia é deixar espaço para o debate. E, portanto, os 3 pontos que eu vos proponho, basicamente, é a União Europeia é um ator de segurança, a primeira pergunta, não é? Porque não é consensual. Qual o valor, a segunda pergunta, o segundo tópico, qual o valor acrescentado que traz a União Europeia nestas matérias? E o terceiro, que dá intitulado, no fundo, à própria comunicação, ou subintitulado, são os desafios e as tensões dilemáticas que este ator enfrenta. E, portanto, quanto ao primeiro ponto, e começando precisamente pela pergunta, a União Europeia é um ator de segurança, e eu aqui gostaria também, eu deliberadamente, de forma consciente, estou a utilizar o termo ator de segurança e não ator securitário. Já lá irei no remate final, quando falarmos de competências normativas. E, portanto, respondendo à pergunta, de facto não há consenso nem académico e muito menos político sobre esta matéria. Eu aqui só evocarei a postura, enfim, mais ao extremo, no sentido de rejeitar o reconhecimento desta capacidade de atuação em matéria de segurança por parte daqueles que são, enfim, que se situam numa lógica mais realista, pura e dura, vamos chamar-lhe assim, e que, portanto, têm ainda, são resistentes a perceber novos tipos de provedores de segurança, porque, no fundo, o argumento central está no próprio exercício soberano e, portanto, de facto, em matéria de segurança, ainda não houve uma transferência de soberania nacional para o patamar europeu. E, portanto, também, enfim, nesse registro mais nesse extremo, valorizam sobretudo a segurança de natureza político-militar e, portanto, não um conceito alargado de segurança, e por isso reforça a argumentação que a União Europeia não tem, de facto, as características necessárias para ser reconhecida como tal. Nós aqui vamos partir de uma posição diferente, que é discutível, e por isso também haverá debate no final. Não temos todos que concordar, naturalmente, mas nós partimos deste pressuposto que, de facto, há elementos, não só lógicos, mas empíricos, que demonstram a capacidade de atuação da União Europeia em matéria de segurança. Não confundir, por vezes há aí essa tentação, uma coisa é dizermos que é um ator, outra coisa é avaliar o seu desempenho. E aí veremos, naturalmente, como no caso do próprio Estado, há aspectos em que consegue, enfim, ter uma presença relevante, noutras matérias, noutros segmentos, não será assim. Mas, portanto, uma coisa é a avaliação de desempenho, vou chamar-lhe desta forma, outra coisa é se é ou não é. Portanto, para nós é, até em boa rigor, a literatura académica usa o conceito de ator, que é, no fundo, para dizer que é um ator, mas que é um ator que não tem, de facto, as características do ator estatal. Eu, para facilitar, não vou usar a expressão em língua inglesa, ela em rigor não tem tradução consensual, mas para facilitar a nossa comunicação usarei sempre o termo, então, ator de segurança. E, portanto, aqui podemos, enfim, sustentar no trabalho, por exemplo, de Bretton e Vogler, que incidiram e têm uma prestação muito interessante em termos teóricos sobre essa tal capacidade de atuação a nível internacional, em geral, que nós podemos, no fundo, transportar também para a área da segurança. E, basicamente, o que eles nos dizem é, bom, há 3 elementos fundamentais para percebermos esta capacidade de atuação. Por um lado, é o ambiente em que se situa a unidade que estamos a trabalhar, neste caso a União Europeia, portanto, há um ambiente, de facto, onde, em relação ao qual o ator reage, digamos assim, e responde, e, portanto, esse ambiente é o ambiente, sem dúvida, de proximidade, mas também de distância geográfica, porque a União Europeia, enfim, em termos de ambição, posiciona-se como um ator global e, portanto, temos que considerar também os desafios hoje, não é? De facto, são de marca maioritariamente cross-border e, portanto, é um ambiente, no fundo, no limite também de dimensão global, independentemente de, naturalmente, haver características muito específicas na relação
relativamente ao ambiente mais de proximidade, de vizinhança da própria União Europeia. Portanto, o ambiente é fundamental para pensarmos, é um elemento conceptual que os autores nos propõem para refletir e depois a perceber, no fundo, perante esse ambiente, perante os desafios que são colocados por esse ambiente, se a União Europeia tem capacidade de resposta. E eles depois, enfim, não são muito detalhados na especificação, mas eu penso que é importante encontrarmos indicadores mais objetiváveis, no possível, para aferir dessa capacidade. Fundamental, considero a capacidade política, porque é o ponto de partida, é a tomada de decisão, a capacidade de decidir coletivamente, que muitas vezes se traduz, e é um elemento também que devemos sublinhar, que é a importância do direito, não é? da dimensão positivada e, portanto, a capacidade legal. Também temos que perceber se há essa dimensão e, obviamente, a capacidade material e a capacidade humana. São precisos meios, são precisos recursos materiais e humanos para que, de facto, a União Europeia se comporte como um ator e nestas matérias de segurança. O terceiro elemento que Breton e Vogler nos trazem tem a ver já com a tal dimensão de desempenho, de alguma forma, que é se, percebendo essa capacidade em resposta aos desafios do ambiente, se a União Europeia tem presença efetiva, isto é, se consegue alterar comportamentos. E, portanto, e aqui é que as coisas às vezes são um pouco mais tremidas, digamos assim, quando olhamos para a componente mais, digamos assim, de eficácia e de eficiência e mesmo de coerência do ator. Mas pronto, são três elementos que nos ajudam, enfim, os elementos conceptuais, os quadros teóricos, por muito que, por vezes, os alunos têm alguma reação epidérmica à abstração, ela é necessária para arrumar um bocadinho a nossa mente e ajudar-nos a, de alguma forma, dissecar e tornar mais inteligível uma realidade que é complexa e a União Europeia é particularmente complexa. E, portanto, e como é que se chegou até aqui? Isto é, assumindo, enfim, que de facto tem essa capacidade. Eu te identificaria de forma muito sintética 4 fases, ou uma pré-fase e mais 3. A primeira, no fundo, estamos a falar ainda de um ator que não tem legalmente, no quadro dos seus tratados, competências em matérias de segurança, mas vale a pena sempre lembrar o princípio da história da construção europeia, que o racional foi um racional de segurança. No fundo, o que preocupou os projetistas iniciais foi evitar a guerra, né? Evitar, em concreto, a guerra interestatal entre Estados e, por isso, a importância da relação franco-alemã, por razões, enfim, que todos conhecerão. E por isso havia uma preocupação clara de o que nós hoje designamos mais comumente de prevenção de conflitos, nesta matéria, à data, conflitos interestatais, e em palco europeu em particular, antes de mais. E, portanto, havia que se encontrou muito interessante, penso que de facto houve rasgo político à data, temos que nos situar, enfim, estamos nos anos 50, portanto, vale a pena fazer esse exercício de simpatia histórica, para perceber a importância desta revolução, digamos assim, silenciosa, pacífica, que foi garantir e construir, porque hoje podemos prová-lo, uma efetiva comunidade de segurança, isto é, a previsibilidade de que não haverá guerra, no sentido clássico, entre os Estados que fazem parte deste processo, à data, enfim, inicialmente 6, mas, portanto, através de um mecanismo que foi a supranacionalidade. Claro que não em matéria de segurança, é verdade, mas em matéria económica. E, portanto, foi através, no fundo, de um instrumento económico e através de uma transferência de soberania nessa matéria mais restrita, em segmentos da economia, como nós sabemos, começando com o carvão e o do aço, e depois evoluindo com a criação das outras duas organizações europeias, mas a verdade, volto a sublinhar, nacional, a preocupação era de facto de segurança. E, portanto, nós podemos assumir que aí, de alguma maneira, temos um ator implícito, não é? Não assumido, não explícito ainda, porque não havia legalmente essa dimensão. E essa dimensão legal é trazida pela revisão do Tratado de Maastricht, porque, para além de rever os 3 tratados então existentes, as 3 organizações europeias que faziam parte, enfim, do processo, criou um novo tratado, o Tratado da União Europeia, e foi nesse Tratado da União Europeia que ficou consagrada a cooperação, quer em matéria de segurança externa e quer em matéria do que hoje nós designamos segurança interna na sua dimensão coletiva. Na altura a linguagem não era bem assim, mas também para nos entendermos, eu vou facilitar um bocadinho. E, portanto,
basicamente, na altura, houve uma preocupação clara, também por certas lideranças estatais, de garantir a soberania em matérias de segurança, enfim, garantir que essa soberania era salvaguardada, portanto, mantendo-se, de facto, na reserva dos Estados, mas deu-se um salto qualitativo, no fundo, de promover em sede legal, em sede de tratado, essa mesma cooperação. Na altura eram designados segundos e terceiros pilares, portanto, o segundo pilar dedicado à política externa e segurança comum, ainda não tinha aquele vetor, enfim, assumidamente de defesa, digamos assim. Isso será mais tarde com o Tratado de Amsterdão, mas já havia esse objetivo, enfim, a prazo. E o terceiro pilar, que era uma cooperação bastante ampla, porque para além das matérias relativas à segurança interna, através dos seus instrumentos, que é a cooperação policial e a cooperação judiciária em matéria penal, portanto era um basquete um pouco mais amplo, porque também incorporava outras matérias, como por exemplo a das mobilidades humanas, portanto imigração e asilo, e também a proteção de fronteiras. E portanto esse é um momento, no fundo, é um momento muito importante, porque consagrou, positivou esta cooperação, embora uma cooperação de registro intergovernamental. Nesta evolução tem a ver, de facto, com o pós-11 de setembro e, em particular, com o pós-ataques em palco europeu. Porquê? Porque, assumidamente, em reação a esta ameaça de natureza multidimensional, e logo até em 21 de setembro de 2001, em reação aos ataques em palco americano, o documento que sai da reunião extraordinária do Conselho Europeu diz claramente que para enfrentar esta ameaça temos que utilizar instrumentos de várias áreas de política pública. E, portanto, de alguma maneira, este é um momento que politicamente assume, embora na altura não com esta linguagem, mas assume o que hoje nós designamos por comprehensive approach. Isto é uma abordagem ampla, digamos assim, integral, enfim, compreensível, de alguma maneira, também podemos usar a tradução literal, aos problemas de segurança. E, portanto, por isso que é importante, porque na altura se percebe que os instrumentos não eram só instrumentos, não são os instrumentos numa área que é clara da linha da frente da prevenção e combate ao terrorismo, que é a cooperação policial e a cooperação judiciária em matéria penal, mas também é importante chamar aqui a pesca, a cooperação com países terceiros em matérias de política e em matérias de segurança, mas também, enfim, instrumentos da área económica, como pode ser o caso, e tem sido o caso, do combate ao financiamento do terrorismo. E para isso seriam necessários à data os instrumentos da então a comunidade europeia. Claro que entre esta fase e depois a seguinte, que é a quarta que eu destacaria, que tem a ver com a revisão operada pelo Tratado de Lisboa, que trouxe 3 alterações. Claro que eu, mais uma vez, por uma questão de tempo, vou realçar o que reputo por mais importante, para refletir sobre o ator e a evolução do ator. Primeiro, a União Europeia é dotada de personalidade jurídica, porque, de facto, antes, só as organizações, concretamente a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a primeira, que depois, enfim, fim dos 50 anos, foram transferidas as suas competências para a Comunidade Europeia, mas, inicialmente, a Comunidade Económica Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Mas, portanto, a personalidade jurídica estava nessas organizações, à data da revisão do Tratado de Lisboa estava nas duas ainda vigentes, e, portanto, a Comunidade Europeia não tinha competências em rigor nestas matérias de segurança. Havia uma cooperação consagrada em tratado, mas, de facto, não era através da Comunidade Europeia. Isto é, nestas matérias, a dita Comunidade Europeia, à data assim designada, não podia celebrar tratados internacionais, não tinha capacidade de representação internacional, e, portanto, porquê? Porque, de facto, o tratado que regulava a cooperação em matéria de segurança era o Tratado da União Europeia, e a União Europeia, a dita também, a União Europeia, era despojada de substrato jurídico. E, portanto, o Tratado de Lisboa trouxe essa alteração, e esta alteração de, no fundo, fundir e, no fundo, dar à União Europeia a capacidade jurídica que estava atribuída à Comunidade Europeia, teve, sobretudo, importância para a área da segurança, porque no mercado interno ficou tudo na mesma, foi uma mudança de designação. Agora, em matéria de segurança, sim. Porque agora, então,
A organização já tem capacidade para celebrar tratados, para ter representação internacional, para ter presença em sede de organizações internacionais, porque tem personalidade de acordo com os princípios do direito internacional. Um segundo elemento que destacaria também, trazido pela revisão de Lisboa, tem a ver com a consolidação de uma tendência, e deixo isso naturalmente depois para a professora Ana Isabel Xavier, mas é uma confirmação assumida de uma tendência já anterior, que é a da flexibilização da cooperação em matéria de defesa. Portanto, no fundo, temos uma palete, não é, de opções, destacaria naturalmente a possibilidade, agora já finalmente concretizada, de uma cooperação estruturada permanente. Mas, portanto, a ideia de uma flexibilização e, portanto, de uma diversidade, não é, de posicionamento dos Estados perante essa cooperação. E o terceiro elemento tem a ver com um upgrade significativo, substantivo, da área da segurança interna. Primeiro, perde-se o pudor na terminologia e agora sim chama-se segurança interna na sua dimensão coletiva, e já não se fala desta segurança interna usando apenas a designação dos instrumentos que a suportam, mais uma vez, a cooperação policial na linha da frente e a cooperação judiciária em matéria penal. Bom, e, portanto, usa-se o termo em sede de tratado de segurança interna na sua dimensão coletiva. Mais ou tão importante é a transferência destas matérias, que antes estavam no tal Tratado da União Europeia, para o tratado, agora designado, sobre o funcionamento da União Europeia. Corresponde ao antigo Tratado CE, Tratado da Comunidade Europeia. Claro que esta diversidade de tratados não facilita na vida, de facto, ao cidadão, mesmo àqueles que muitas vezes trabalham até de forma mais especializada. Mas pronto, seria muito melhor que fosse um tratado único e, bom, mas é assim e, portanto, temos que respeitar a lei europeia tal como ela está organizada. E, portanto, esta transferência, eu disse que é uma mudança substantiva, porque, diferentemente agora, a partir desta revisão, quando ela entra em vigor em 1 de dezembro de 2009, significa que em matéria de segurança interna temos leis europeias, o que não acontece na política externa de segurança comum e na política comum de segurança e defesa. Temos, no fundo, uma capacidade de iniciativa legislativa da União Europeia, da Comissão Europeia, perdão, que é um ator muito importante em matérias de mobilização do projeto europeu, porque é, no fundo, a instituição representativa do interesse comum, se bem se comportar. E, portanto, agora sim tem uma iniciativa, embora os Estados possam também, há aqui uma dimensão partilhada, mas antes, de facto, tínhamos uma comissão praticamente ausente. Temos também algo que eu voltarei a este aspecto, mas deixo aqui já também a nota, que é a importância da presença institucional do Parlamento Europeu. Isto é, se temos, no fundo, se temos um procedimento legislativo para a aprovação de leis, temos o Parlamento envolvido e, portanto, isso é uma garantia, não é, do que é fundamental num exercício de um sistema que se reputa como democrático. E, portanto, uma característica que também não encontramos, naturalmente, na política externa de segurança comum e na política comum de segurança e defesa. Há outras formas de controle, mas muito mais brandas, mais soft, e, portanto, de facto, há uma diferença. As instituições são as mesmas, mas os poderes são distribuídos de forma diferente, consoante a área de política pública. E, claramente, tratados de Lisboa acentuam, enfim, ou melhor, consagram uma diferenciação entre a cooperação em matéria de segurança interna e a cooperação em matéria de segurança e defesa. E, portanto, podemos, usando também, enfim, socorrendo-nos da construção teórica e conceptual de Kirchner e Sperling, que trabalham sobre a governação em matérias de segurança, Security Governance, e aplicam ao caso da União Europeia, ajudam-nos também a organizar um bocadinho, enfim, a nossa mente e propõem-nos 4 funções, tarefas essenciais que são desempenhadas por este ator europeu em matéria de segurança. O contributo para a prevenção de conflitos inter e intraestatais, uma segunda dimensão que tem a ver com, no fundo, o peace building, o papel pós-conflito, uma terceira dimensão que tem a ver com a compulsão, e isto aí prende-se mais diretamente com a política comum de segurança e defesa, embora ela tenha também, como sabemos, uma forte dimensão civilista, mas também deixo o espaço naturalmente para a professora Ana Isabel Xavier.
E a quarta função, que é desempenhada pela União Europeia em matéria de segurança, tem a ver com a proteção dos cidadãos, digamos assim, e tem a ver com a tal dimensão da dita segurança interna. Portanto, é este o figurino. Há, no fundo, primeiro uma ausência, há um ator implícito, depois há uma explicitação, há uma consagração jurídica ou institucional e há claramente uma clarificação dos diferentes papéis que a União Europeia desempenha em matéria de segurança. E, portanto, vou de imediato para o segundo ponto, que é qual o valor acrescentado? O que é que nos traz? Enfim, podem naturalmente discordar, mas que aspectos que eu destacaria como valor acrescentado desta entidade? Bom, primeiro e sobretudo, a União Europeia, diferentemente de outras organizações internacionais, é uma polity, constitui uma comunidade política, tem um sistema político, tem um sistema de policy cycle, isto é, de formulação, execução e monitorização de políticas públicas e, portanto, aqui distingue-se, a sua natureza distingue-se claramente de outras organizações internacionais. Segundo ponto, tem competências, como já referi, nas duas dimensões da segurança, não é? Quer na externa, quer na interna, o que também é uma particularidade. Se, enfim, quisermos pegar no caso da NATO, bom, a sua vocação é clara, a sua área de implementação também é muito clara e não tem a ver com matérias da área da segurança interna. E, portanto, embora ganhem pontos em relação à União Europeia, porque tem uma efetiva defesa coletiva, enfim, um aspecto que, de facto, a União Europeia ainda não tem, caminha para lá, enfim, tem esse objetivo, também esta é uma matéria que é suscetível de grande discussão, mas, de qualquer maneira, a NATO não tem, de facto, esta dupla vertente. Um terceiro elemento, um valor acrescentado, tem a ver não só com estas duas áreas de política pública, mas também com todas as outras áreas que podem concorrer para a segurança dos cidadãos, para a segurança dos Estados-membros, para a segurança do todo coletivo, para a segurança regional, para a segurança global. Porque, de facto, a União Europeia tem instrumentos, e logo alguns, como a política de cooperação para o desenvolvimento, que tem um papel muito importante nesta tal comprehensive approach, na abordagem ampla dos problemas de segurança, desafios e ameaças, porque, por exemplo, tem uma maior incidência claramente na área da prevenção, mas também no pós-conflito. A área humanitária, enfim, não é preciso dissertar muito sobre isto, a importância que tem é a ajuda de emergência, não é? E a atual situação pandémica também evidenciou, mais uma vez, no plano não só interno, como naturalmente também a uma escala global, a importância desta dimensão humanitária. E, portanto, e outras políticas que podem concorrer, de facto, para providenciar segurança. Porquê? Porque a União Europeia tem a possibilidade, tem os instrumentos, tem as instituições para promover uma coordenação entre políticas públicas em prol da segurança. Se faz bem, ou quando é que faz bem, ou quando é que, de facto, as coisas não correm tão bem, é outra matéria, deixarei para o ponto final. Um quarto ponto de valor acrescentado tem a ver com a tal crescente e a subida institucionalização da cooperação em matéria de segurança e uma clara ascensão da agenda, uma clara ascensão destas matérias na agenda europeia. Há uma série, enfim, de evidências nesse sentido, vou só destacar desde logo quando da comissão liderada por Juncker, em que quando se definem as 10 prioridades, uma das prioridades é claramente a área da segurança, coisa que não acontecia em tempos passados. Claro que a agenda estratégica, e antes também a agenda dos líderes, mas que conduziu à agenda estratégica aprovada no verão de 2019 pelo Conselho Europeu, também está lá claramente assumida essa prioridade, e não é por acaso também que no programa da nova Comissão, uma Comissão, enfim, que afirma a importância da competente também geopolítica, em sentido mais amplo, e, portanto, também esta preocupação, independentemente das preocupações com as questões ambientais, com a questão económica, enfim, nunca desconsiderando, mas está lá na agenda e está nas prioridades da agenda. E, portanto, temos um ator que não só conhece uma evolução institucional, política e legal, que também conhece uma evolução ao nível da diversificação de instrumentos, mas também um claro protagonismo destas matérias. Quais são,
as tensões, ditas tensões diplomáticas, e os desafios enfrentados pelo ator europeu. Eu começaria, naturalmente, pelas tensões diplomáticas. Vou só, cirurgicamente, por causa do tempo, identificá-las, depois terei todo o gosto em desenvolver-se, se for do vosso interesse, um pouco mais. Mas, primeiro, ator global versus ator regional. A ambição declarada é de ator global. Em matérias como a cooperação para o desenvolvimento não temos dúvidas, não é? Que está na linha da frente como doador. É discutível, naturalmente, a capacidade ao nível da sua. É o meu aviso, não sei se ouviram, 5 minutos antes, tenho 5 minutos para terminar. E, portanto, declarativamente é global, vale a pena pensar em termos da sua eficácia, eficiência e coerência ao nível se essa globalidade de facto é conseguida. Outra tensão diplomática histórica, enfim, a partir do momento que se assume a cooperação em matéria militar, graças à revisão operada pelo Tratado de Amsterdão, com a introdução da PES, hoje designada Política de Segurança e Defesa, tem a ver com esta dimensão civilista e a dimensão militar. Também aqui encontramos elementos de tensão. O mesmo no que diz respeito à sua vocação na sua dimensão externa, de gestor de crises ou defesa coletiva. Não é que tenham que estar em oposição, atenção. Estamos a identificar, de facto, isto é um processo, está em construção, tem elementos de ambiguidade, tem elementos de indefinição. Há uma vontade de que haja uma defesa coletiva efetiva, comum. Neste momento, o que se afirma é como gestor de crises. Depois, também outra questão importantíssima tem a ver com liderança e estratégia, não é? Se temos, de facto, uma liderança e uma estratégia, claro, há documentos, há a Estratégia Global da União Europeia, enfim, que substituiu a de 2013 e foi aprovada em 2016 e, portanto, temos uma estratégia global que também, enfim, incorpora uma dimensão interna, embora vocacionada para a dimensão externa. Nós temos também a agenda em matéria de segurança interna e, portanto, não faltam documentos. E depois temos um elencar, não é, de estratégias de combate à radicalização, da estratégia também na área da cibersegurança, e bem, eu poderia estar aqui a fazer uma lista exaustiva. A questão é se de facto temos uma estratégia ou se temos uma multiplicidade de estratégias e se de facto temos uma liderança ou se temos de facto uma multiplicidade de lideranças, não só a nível no patamar europeu, mas também em concorrência entre o patamar europeu e o patamar nacional. Outro elemento tem a ver com a dimensão interna e externa da segurança, não é? Que é claramente, há aqui um nexo que é afirmado, uma interdependência, mas nem sempre, de facto, esta coordenação é conseguida e, por isso, muitas vezes cria também ela própria algumas tensões. E uma última que eu gostaria de identificar em termos de tensões diplomáticas e que atravessa, enfim, no fundo, todas as áreas de política pública, aqui com mais incidência por causa da presença da soberania, que tem a ver com esta tensão entre interesse comum e interesse nacional, ou se quisermos, interesses nacionais, porque são múltiplos, mas quando falo em interesse nacional ou interesses nacionais, estou a falar sobretudo daqueles interesses de natureza mais umbiguista, permitam a liberdade, enfim, de linguagem. Quais os desafios? Bom, são múltiplos. Primeiro, temos claramente assimetrias, não é? Há uma assimetria entre a expectativa que foi criada por este ator, quer na frente externa, quer na frente interna, e depois a capacidade de resposta. Porque, de facto, os recursos são marcadamente de incidência nacional, ver o caso das operações e missões da Política Comum de Segurança e Defesa, e, portanto, há aqui uma limitação, de facto, que tem impacto ao nível da eficácia e da eficiência. Temos também uma questão fundamental, é que para ter capacidade é preciso ser coerente, e também aqui nem sempre essa coerência existe. E a coerência não é só entre o nível nacional e o nível europeu, e vice-versa, não é uma articulação, de facto, para que a voz seja a dita voz e a ação, em particular, mais importante, seja única, mas também a difícil sempre coordenação entre as diferentes políticas europeias, que ocorrem para o mesmo objetivo, e a coordenação também interinstitucional, porque, por exemplo, o construto de segurança da Comissão é diferente do construto de segurança do Conselho, só para identificar alguns que são mais contrastantes. E, portanto, tudo isto cria debilidade, fragilidade na capacidade e, portanto, nem sempre a União Europeia responde, de facto, às expectativas, quer não só internas, mas também no plano externo. E, por exemplo, quando hoje assistimos a este vazio, não é?
e por um lado, enfim, dada a evolução do ator americano e também a agressividade clara e assumida, agora sem pudor, da China, portanto, há uma grande expectativa, gostar-se-ia que, de facto, a União Europeia tivesse um papel de mais protagonismo e não apenas na área da cooperação para o desenvolvimento e na área económica, mas em todos os vetores, incluindo este da segurança. Depois, uma outra assimetria, lá está, é entre esta clara e declarada e assumida comprehensive approach e depois a tal questão da coerência. E aqui eu chamaria a atenção para uma particularidade enfim, da politia europeia e que foi, já antecipei, foi sublinhada, enfim, foi marcada, ainda mais marcante, com a revisão operada pelo Tratado de Lisboa e que tem a ver com a policy differentiation. Isto é, em matéria de segurança interna, houve um upgrading, como eu referi, houve uma mudança substantiva. Não significa que a soberania não continua a ser exercida em matéria de segurança interna, mas há uma capacidade, como eu disse, de intervenção das instituições, usando o triângulo institucional e com produção de lei e com recursos também associados. Enquanto que, de facto, a política externa de segurança comum e a política de segurança e defesa, independentemente da evolução, que será com certeza muito bem realçada pela professora Ana Isabel Xavier, em termos político-institucionais, não fez, de facto, não houve essa mudança. E depois temos o problema, claro, de fragmentação, que é traduzido em vontades políticas fragmentadas, mas também em meios fragmentados, e isso é muito bem identificado pelas próprias instituições e, em particular, pela Comissão. Uma comissão que tem hoje um papel claramente muito mais ativo em matérias de segurança, houve aqui uma histórica ausência por questões jurídicas, mas também por questões políticas, sem dúvida, e hoje a Comissão afirma-se, enfim, eu costumo dizer que ela está hiperativa, não é? Pronto, entre aspas, hiperativa nestas matérias. Claro que nas áreas onde são, enfim, historicamente, onde a Comissão tem mais experiência. E não é por acaso que, quer na dimensão interna da segurança, quer na externa, a questão do mercado esteja presente, como também a questão do ID também. Porque, de facto, é aí, não é propriamente nas missões e operações, não é propriamente nos serviços de informações, é nas matérias onde a Comissão já traz um leverage histórico e, portanto, transpõe para a área da segurança. E depois também, enfim, uma outra assimetria que de alguma forma decorre de uma tensão dilemática que eu identifiquei, que é entre algo que é crucial na história da Constituição Europeia, que esteve na sua origem, que é a solidariedade, não é? Solidariedade comum, coletiva, não é? E por outro lado temos muitas vezes unilateralismos, bilateralismos, clubes, enfim, internos, de elite, digamos assim, e portanto que... Com sua licença, professora, só para ter atenção ao tempo, já vamos a 6h40. Sim, vou terminar. Portanto, que minam essa mesma dimensão da solidariedade. Outro desafio tem a ver com o contexto multicrítico, e deixo só aqui a nota, e agora com uma dimensão, enfim, diferente, não é? E nova, que é a dimensão da saúde pública, no patamar em que nos situamos e com as dificuldades que foram identificadas e com um impacto crítico para além da área sanitária, na área económica e na área social, logo na linha da frente. Um terceiro desafio é que a União Europeia, para o bem ou para o mal, é um laboratório. Porque temos que pensar, e vou eu concluir desta forma, é um laboratório, antes de mais, pela sua complexidade, é certo, pela sua peculiaridade, é um objeto de análise muito aliciante, mas de alguma forma, por aquilo que consegue, mas também pelas suas derrotas e pelas suas limitações, pelos seus constrangimentos, enfim, se quisermos ser mais diplomatas na linguagem, evidencia os próprios desafios e tensões dilemáticas das relações internacionais no geral. E, portanto, aquilo que não é conseguido num espaço, não é? Que, no fundo, para todos os efeitos, é mais restrito e é da linha da frente, que é o processo mais avançado de cooperação entre Estados, porque tem um patamar de integração, e, no fundo, não há hoje área de política pública que não seja coberta por esta organização. A verdade é que aquilo que não é conseguido a 27, antes a 28, ou antes, enfim, consoante o momento, diz muito das dificuldades, enfim, que as relações internacionais enfrentam. E, portanto, mas também naquilo que conquista também é um laboratório de exemplo e de modelo. E por isso, um outro aspecto que a União Europeia tem que cuidar e que eu concluiria com esta ideia é em contexto multicrítico, não é? Que é o não comprometer, e neste momento em várias frentes está a ser comprometida,
a sua dimensão ético-normativa. O património, não é? O património que esteve na origem da construção europeia e que, portanto, correndo o risco que, com esta institucionalização e com esta agentificação das matérias de segurança, se não forem acautelados, devidamente acautelados, os princípios normativos, no fundo, nós podemos não ter um ator de segurança, mas um ator securitário. E por isso é que eu dizia que preferia, enfim, utilizar o termo ator de segurança. Muito obrigada, desculpem, eu já sabia, ia falar mais do que devia. Peço desculpa à professora Ana Isabel, que vou ouvir com muito gosto e vou aprender muito. Muito obrigada a vocês, espero que tenham ouvido bem. Até já. Ora, obrigado pela intervenção. Agora vamos a Ana Isabel Xavier. Muito bem, muito boa tarde a todas, a todos. Uma saudação especial à Tamires, que para além de ser a senhora presidente, não é? Foi minha querida aluna na Faculdade de Letras de Coimbra. Cumprimentar também outros alunos que eu sei que estão online. O Ângelo também foi da sua turma. A Joana Lopes já em Coimbra. Enfim, isto são só caras conhecidas. Para acabar o dia e começar a semana não há coisa melhor. A professora Ana Paula Brandão dizia que não consegue dizer que não aos alunos. Eu, para além de não conseguir dizer que não aos alunos, não consigo dizer que não ao painel com a professora Ana Paula Brandão. E portanto, isto para mim é uma honra imensa e aprendi imenso consigo, aprendo sempre e recuperei uma série de coisas em que nós convergimos imenso e acho que este debate tem tudo para ser muito produtivo para os nossos alunos, que é sempre o nosso objetivo comum. Eu, para este tempo que tenho entre nós, resolvi preparar um PowerPoint, porque achei que poderia ser um bocadinho mais ilustrativo. Eu estou muito habituada ao Zoom, é a primeira vez que estou no Cisco Webex Meetings, vamos ver se isto funciona. Muito bem, já estarão a ver alguma coisa? Sim. Já estão a ver, pronto, perfeito. Então vou só... aqui, muito bem. Então, enfim, eu vou entrar um bocadinho mais em pormenor nesta dimensão da segurança e defesa. Já sei que há perguntas no bate-papo sobre a diferença entre o ator de segurança e o ator securitário, portanto a professora Paula Brandão já tem aqui algumas questões para se ocupar, mas eu de facto gostava de entrar nesta dimensão mais operacional, começando por citar o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros belga, que durante a Guerra do Golfo de 91 disse esta frase, e eu cito em inglês, porque de facto em português depois há aqui uma expressão que eu não sei muito bem como traduzir, mas ele dizia que the European Union is an economic giant, a political dwarf and a military worm. Portanto, como veem, estamos aqui em escalas de grandeza diferenciadas. É um gigante económico, um anão político. Esta expressão gigante económico com anão político, de alguma forma, nós já conhecíamos, mas depois ele adiciona e diz, e é um inseto militar. Eu não sei se o Warren é a melhor forma, mas é para perceberem o quão diminuto e insignificante é a presença militar da União Europeia para o Mark Isaacson. E eu acho que isto acaba por nos levantar aqui uma série de questões. Há sempre aqueles que diriam que é impensável ter um painel, ou é pouco produtivo ter um painel sobre a União Europeia como ator de segurança e defesa, porque ele nem sequer existe, não é? Mas eu, à semelhança também da professora Paula Brandão, academicamente sou um bocadinho teimosa e acho que efetivamente há margem de progressão, e essa margem de progressão surge desde logo no cerne dos tratados. A professora Paula fez uma breve alusão a esta dimensão e eu gostava efetivamente de enfatizar aqui algumas questões. É logo em 1950 que há uma primeira tentativa de colocar a segurança no cerne do processo de integração europeia através da sede da Comunidade Europeia de Defesa. Sabemos que a história não fez jus a este projeto, tendo depois sido bloqueada na Assembleia Nacional Francesa, mas mesmo antes da proposta de uma mera Comunidade Económica Europeia em 57, já as questões de defesa estavam presentes na mente dos pais fundadores do projeto europeu e nos líderes, os chefes de Estado e de Governo dos Estados europeus de então, como uma prerrogativa natural de uma Europa do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. A verdade é que só em 92 é que claramente há um tratado que diz que há uma perspectiva de uma defesa comum. Isto é muito importante, aliás, estes objetivos da União Europeia em inglês
são muito significativos, e diz mesmo que a União Europeia tem que potenciar a sua identidade na cena internacional, em particular através da implementação de uma política externa em matéria de segurança, incluindo, e aqui é que eu acho curioso, uma eventual política de defesa comum que pode chegar a prazo a uma defesa comum. E o que eu acho mais interessante neste enunciado Tratado de Maastricht é a sua intemporalidade. Nós ainda estamos com esse objetivo, o que significa que, efetivamente, quando nós pensámos a União Europeia no início da década de 90, esta união política e esta união também da segurança e defesa tem ainda aspectos por cumprir, daí ser um ator em processo e daí, do meu ponto de vista, seja a riqueza de estudar a União Europeia. Mas claramente que o Tratado de Maastricht traz já este ensejo que é o objetivo de preservar a paz e a reforçar a segurança internacional, promover a cooperação internacional, desenvolver e consolidar a democracia e o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Esta dimensão é muito importante, pois ajuda-nos a fazer a ponte com a dimensão ético-normativa, que a professora Ana Paula também falava, em que definitivamente, e depois com os critérios de Copenhaga, a União Europeia passa-se a alicerçar nesta tríade do Estado de Direito, boa governação e direitos humanos. Em 98 temos uma célebre cimeira entre o Reino Unido e França, a cimeira que ocorre durante a Guerra do Kosovo e onde claramente franceses e ingleses convergem numa ideia comum, é que é importante a União Europeia ter uma capacidade autónoma. Sabemos que a perspectiva de capacidade autónoma para a França e para a Inglaterra já nesta altura era diametralmente oposta. O Reino Unido queria manter a sua relação especial com os Estados Unidos e, portanto, queria que a NATO fizesse parte da equação, e é por isso que quando o Conselho Estratégico de Defesa NATO 99 é revisto, claramente temos aqui a abertura para os acordos Berlim+, em que se abre a possibilidade de Estados que fazem parte da NATO, mas não fazem parte da União Europeia, aceder às capacidades da NATO para ações da União Europeia, e, portanto, onde depois, por outro lado, a França quer reforçar o pilar europeu na própria União Europeia. E é curioso como em 2020 vemos a história a repetir-se de alguma forma, quando vemos esta insistência e este compromisso reforçado de França no âmbito de uma série de iniciativas recentes, de forma unilateral ou no âmbito do eixo franco-alemão, e por outro um Reino Unido que se está então a tornar a breve trecho um Estado terceiro da União Europeia. O Tratado de Lisboa é importante para a nossa análise, como disse a professora Paula Brandão, porque nos introduz numa realidade importante, que é a PCSD, ou CSDP, a Política Comum em Matéria de Segurança e Defesa, e aqui claramente diz que a Política de Segurança e Defesa Comum deve ser uma parte integrante da política comum externa em matéria de segurança, mas muito importante também diz é que a União deve ser uma união operacional, portanto, em que assenta quer em capacidades civis, quer em capacidades militares. Nós não podemos chegar ao Tratado de Lisboa sem tudo aquilo que antecipou, nomeadamente a chegada ao Tratado de Nice, com a órbita de Santa Maria da Feira, dos órgãos e instituições que, no fundo, apoiam a União Europeia a definir as suas missões de Petersberg, ou ainda antes, na conferência, no Conselho Europeu de Helsinki, em 99, quando há a definição de um headline goal, de um objetivo estratégico de até 2003 a União Europeia ser capaz de desempenhar as missões de Petersberg, como aliás nós depois verificámos com a primeira missão e operação de gestão de crises da União Europeia, desde logo na República Democrática do Congo. Mas o Tratado de Lisboa traz então uma renovada política comum em matéria de segurança e defesa, não obstante a unanimidade continuar a ser a norma, e portanto a dimensão intergovernamental continua também a bloquear muitas das questões de segurança e defesa que nós, enquanto cidadãos europeus, gostaríamos que acelerassem um bocadinho mais. É o Tratado de Lisboa também que introduz um alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança, um cargo desempenhado no início pela britânica Catherine Ashton, seguiu-se a italiana Federica Mogherini, e agora com esta nova comissão
temos o espanhol José Borrell a assumir esta pasta. É também que o Tratado de Lisboa que é reforçado no Serviço Europeu para a Ação Externa, um verdadeiro serviço diplomático europeu que pretende projetar as relações externas da União Europeia. E, por fim, salientava a flexibilidade na PCST no sentido em que há a possibilidade de existir uma cooperação estruturada permanente, a PESCO, já irei falar um bocadinho sobre isso mais tarde, uma cláusula de solidariedade mútua que é também uma cláusula de assistência mútua, portanto uma espécie de artigo 5º da NATO que a União Europeia não tinha até o Tratado de Lisboa e que já foi acionado inclusivamente por François Hollande no seguimento dos atentados terroristas de novembro de 2015, e também uma cláusula de defesa mútua e reformas específicas. O Tratado de Lisboa tem neste momento, do ponto de vista da PCSD, as ferramentas necessárias, o laboratório necessário, parafraseando aqui a professora Ana Paula Brandão quando falava da ideia de laboratório, para podermos então progredir numa verdadeira segurança da Europa para uma Europa da defesa. A professora Ana Paula Brandão também fez referência a documentos que, paralelamente aos tratados, reforçam a cultura estratégica da União. E eu gosto sempre de falar disto, porque mesmo sendo documentos que não acolheram enfim, a vinculação jurídica para os Estados-membros e, portanto, são, no fundo, compromissos políticos, a verdade é que são documentos importantes para percebermos onde é que a União Europeia se quer situar no mundo. E a primeira estratégia data de 2003, quando Javier Solana ainda era o alto representante, e logo aqui os 3 objetivos estratégicos deste documento estavam alicerçados, desde logo, num compromisso comum de enfrentar as velhas e novas ameaças, que se tornaram mais diversificadas, menos visíveis e menos previsíveis. Estamos claramente num mundo pós-11 de setembro, mas este entendimento mantém-se. Hoje fala-se muito do conceito de ameaças híbridas, mas ameaças híbridas não são mais do que o entendimento de uma série de ameaças que são não convencionais, são assimétricas, em que a resposta tem que ser obrigatoriamente multilateral e, portanto, para lá do terrorismo, da proliferação de armas de destruição maciça, dos conflitos regionais, estados falhados, da criminalidade organizada, que foram definidos em 2003, claramente que hoje, por exemplo, entraríamos no domínio do ciber, como uma das ameaças em que claramente está este pacote de velhas e novas ameaças. Muito curioso também pensarmos que já aqui se aceita que não é que as ameaças sejam todas novas, elas já existiam, à boa maneira de Mary Calder, não é? É que, de facto, muitas delas já existiam, só que elas tornaram-se mais diversificadas, menos visíveis e menos previsíveis. É isso que as torna, de alguma forma, novas. O segundo objetivo estratégico é promover a estabilidade, boa governação e segurança na vizinhança. Isto é muito importante, criar buffer zones para a União Europeia estar numa espécie de círculo de amizade, com uma vizinhança próxima, segura e estável, que projete essa segurança e estabilidade para a Europa. E, por fim, o multilateralismo efetivo. Aliás, a palavra fetiche de Javier Solana era multilateralismo, para Mogherini era resiliência, portanto, claramente que para Solana multilateralismo era a palavra-chave no âmbito da sua estratégia europeia de segurança. O relatório de discussão de 2008 não traz propriamente grandes novidades, mas inclui na panóplia de ameaças as alterações climáticas, as pandemias, que hoje recordamos, de facto, a segurança energética, define muito claramente o nexo de desenvolvimento e segurança e reconhece os BRIC como parceiros estratégicos, reafirma a relação transatlântica e ordem mundial e retoma a política de vizinhança como eixo prioritário de intervenção. Por fim, uma breve referência a um documento que a professora Ana Paula também já referiu, a Estratégia Global de Segurança da União Europeia 2016, o documento Mogherini, que é apresentado no mesmo Conselho Europeu, em que está lá a bomba atómica do resultado do referendo do Reino Unido, que ditou depois a saída do Reino Unido da União Europeia. Esta visão partilhada, a ação comum, é muito assertiva. Nós, como europeus, temos que ter responsabilidade pelas nossas ações, temos que estar prontos e disponíveis para conter, responder, proteger contra as ameaças externas, mas para isso precisamos de um nível apropriado de ambição e uma autonomia estratégica. E, de facto, a Estratégia Global de Segurança da União Europeia permite-nos avançar desde logo na definição
de um nível de ambição. Nenhum destes documentos é vinculativo juridicamente. E exatamente por isso é que Mogherini quis reforçar a importância do follow-up, do relatório de implementação, que surgiu logo em Bratislava em setembro de 2016. E aí nós vemos 3 prioridades estratégicas: dar resposta a conflitos e crises externas, desenvolver as capacidades dos parceiros e proteger a União Europeia e os seus cidadãos. É neste relatório de execução que continuamos de alguma forma, ou neste relatório de follow-up, que continuamos de alguma forma a trabalhar. Aliás, quem visita o website oficial percebe que foram feitos relatórios anuais de execução, mas mesmo com José Borrell, a linha de execução ainda está muito colada a esta estratégia, embora muitos pugnem e clamem por uma nova estratégia para o século XXI. Eu acho que é muito normal que cada alto representante queira deixar a sua marca e provavelmente José Borrell quererá deixar a sua também no âmbito de uma estratégia global. Agora, o que me parece ser importante neste plano de implementação, especificamente da segurança e defesa, são as ações propostas neste plano, nomeadamente o lançamento de uma análise coordenada anual em matéria de defesa, um quadro para reforçar a cooperação entre os Estados-membros no domínio da defesa, o estabelecimento de uma cooperação estruturada permanente, uma PESCO, para reforçar a cooperação em matéria de defesa entre os Estados-membros que estão dispostos a ir mais longe nesta cooperação. Esta ideia não é nova de todo. Já antes de tratar de Nice, estas questões estavam muito em cima da mesa, já estavam previstas até no âmbito do terceiro pilar. O segundo pilar acabou por ter esse elan, sobretudo com o tratado de Nice, mas o que aqui é importante no âmbito da PESCO é que essa flexibilidade, essa possibilidade de andarem mais longe, também é no sentido de criar uma indústria europeia, uma Europa de defesa efetivamente industrial. E essa dimensão é que é importante porque nós temos neste momento uma série de projetos, cerca de 17 projetos em curso, projetos PESCO, que são projetos para potenciar uma indústria de defesa europeia. Isso traz a autonomia e capacitação que, de facto, a Europa reclama em vários fóruns, e nomeadamente neste plano de implementação. Para além disso, o plano de implementação avança para a criação de uma capacidade militar de planeamento e condução, para melhorar as estruturas de gestão de crises, portanto, aperfeiçoar também os órgãos que tinham sido lançados ou que tinham sido temporária e provisoriamente definidos em Santa Maria da Feira, e depois Nice formalizou na órbita da execução das missões de Petersberg, e também o reforço do conjunto de instrumentos de resposta rápida da União Europeia, incluindo os agrupamentos táticos da União Europeia, as capacidades civis. Durante muito tempo era permitido falar de battle groups. Battle groups tornou-se uma palavra proibida na União Europeia, é um nome que não se pode pronunciar, e então agora são os battalions, os batalhões, mas que na prática vai muito beber a essa dimensão dos battle groups que tinha sido muito aclamada exatamente como para operacionalizar as missões de Petersberg. Nos 5, 6 minutos finais, eu queria partilhar convosco aqui já uma provocação, que são, no fundo, são 7 dimensões para lançarmos o debate, e fica um bocadinho à vossa descrição, se são 7 magníficos ou se são os 7 pecados mortais da União Europeia, da defesa e da segurança. Esses são esses 7 elementos que eu gostaria de falar convosco rapidamente: contradiction in terms, capability expectation gap, que a professora Paula já falou, pooling and sharing, missões civis e operações militares, cooperação ENATO, um exército europeu, sei que já há uma pergunta sobre isso, e a opinião pública. De qualquer maneira, eu citaria uma frase de Jean-Claude Juncker, num dos Estados da União, num dos discursos do Estado da União, em que ele dizia: o mundo seria melhor se nós, europeus, fôssemos melhores. E isto é o que precisamos de fazer. Eu sei, eu estou consciente das fraquezas da Europa, mas eu também sei a enorme fraqueza do continente se a União Europeia não existisse. E eu, como europeísta convicta, subscrevo em absoluto esta frase e avanço então muito rapidamente para estas 7 dimensões. Contradiction in terms é cunhado por um académico, Christopher Hill, logo em 93,
quando ele diz que há uma lacuna significativa entre capacidades e expectativas, no que diz respeito à capacidade para convergir os recursos e instrumentos à sua disposição. Ainda hoje é muito utilizado este argumento, porque de facto se nós formos, enfim, esmiuçar a PCSD, a Política Comum de Segurança e Defesa, nós podemos ser muito críticos. Começamos logo pelo comum. O que é há comum? Com tantas divisões e divergências, mais parece que existem 28 ou 27 culturas estratégicas, ou seja, há geometrias múltiplas ou geometrias solteiras, no sentido em que claramente que há muito espaço para progresso e muito espaço para flexibilidades construtivas diferenciadas. Segurança e defesa. Bem, aqui o D é o weakest link, não é? É o link mais fraco, é o elo mais fraco, porque quando nós olhamos para as missões e operações da União Europeia, se quisermos ser críticos, não é? Nós temos a consciência de que essas missões e operações estão principalmente limitadas à gestão de crises, relativamente pequenas, de curta duração, de baixo custo, em países terceiros, não saem das capitais dos países, não saem dos quartéis-generais, as forças estão altamente protegidas em termos de medidas de segurança, não vão para o meio do mato, não é? No sentido em que não são missões de intervenção, como por exemplo algumas das Nações Unidas. Basta pensarmos, por exemplo, em teatros de operações, como na República Centro-Africana, em que a missão da União Europeia é completamente diferente da missão das Nações Unidas no terreno, e nós temos militares portugueses nas duas missões, com funções completamente diferentes. Mas são funções que se complementam e que são importantes e que valorizam o papel de cada uma das organizações no terreno. Política, bem, muitos dizem que a Europa está perdendo capacidade enquanto outras estão ganhando, e eu aqui utilizo mesmo o gerúndio à boa maneira do português do Brasil, porque de facto se a União Europeia é um ator em processo, também é em processo o ganhar e o perder. Não é? Portanto, nós precisamos de um smart power, de um poder inteligente. A professora Paula disse muito bem, temos uma nova Comissão Europeia liderada pelo alemão Ursula von der Leyen, que quer uma comissão geopolítica. Então, o que é que isso quer dizer? Eu acho que o último discurso de Estado da União deixou aqui em aberto algumas questões, mas claramente a União Europeia precisa ser mais interventiva, precisa ter uma voz ativa nos assuntos internacionais. No que diz respeito ao Capability Expectation Gap, também aqui, parafraseando o Christopher Hill, mas dizendo também que quem fala deste argumento vai dizer a União Europeia não é um big spender em matéria de defesa. E, efetivamente, se compararmos os valores de 2012 para 2016, enfim, a União Europeia a 28 conseguiu entre 2012 e 2016 aumentar ligeiramente os seus valores, cerca de 4%, mas não tem nada a ver com os valores que outros players estão a despender. E esta análise termina em 2016, não é? Mas a China, a Arábia Saudita, a Rússia, a Índia, claramente que estão a aumentar os seus orçamentos de defesa, e a União Europeia está muito presa naquela questão de que não é o que se gasta, mas é como se gasta, não é? Mas depois, quando olhamos para os números, claramente que a União Europeia não é um big spender em termos quantitativos. Gasta, mas está no top 3 ou está no top 5, mas a 28. Não é claramente a nível individual, apenas a Alemanha e a França entrariam aqui, o Reino Unido também entrariam aqui um pouco na equação, mas com valores muito residuais. Pooling and sharing. A pooling and sharing é uma expressão que surgiu no seguimento da Smart Defense também, e que tem muito a ver com esta dimensão NATO e União Europeia, em que o objetivo é o mesmo, é colocar em evidência capacidades comuns e partilhá-las, portanto, inventariar as capacidades e partilhá-las, de modo a que, economicamente, os Estados não se sintam demasiado, enfim, assoberbados com este tipo de custo, e na partilha os players consigam então potenciar a sua intervenção. Estes gráficos que são extraídos do site institucional da União Europeia claramente que mostra as vantagens económicas em cooperar nas questões de defesa, dizendo também que reduz as duplicações, então diz que do ponto de vista da União Europeia são os assets, não é? São os ativos. Temos, do ponto de vista da Marinha Europeia, 29 fragatas,
temos 16 modelos da Força Aérea, portanto 16 caças da dimensão aérea, temos 19 tanques ou similares no âmbito do Exército, portanto, isto é a capacidade da União Europeia conjunta, que é superior aos Estados. Mas também, no âmbito do pooling and sharing, a importância da pesca. E é aqui que entram os 17 projetos que estão a ser adotados em 3 áreas diferentes. A formação e treino, a dimensão operacional, mar, ar, terra e também ciber, e depois as capacidades conjuntas em diferentes áreas. E, portanto, o roadmap da PESCO, que começa em 2018, traz aqui, nos próximos anos, um otimismo redobrado. Missões civis e operações militares, que entram naquela dimensão já também das capacidades da União Europeia. Este é um overview das missões e operações da União Europeia em 2020. Neste momento há 6 missões em curso militares, missões e operações militares, 11 civis, significa cerca de 5.000 pessoas destacadas. Como veem, a União Europeia está destacada em 3 continentes diferentes, Europa, África e Ásia. Tem missões já desde 2004 ainda em curso e tem outras que foram lançadas este ano, nomeadamente esta EUNAVFOR Med Irini, que tenciona de alguma forma colmatar as lições aprendidas da EUNAVFOR Med Sofia, e esta missão da República Centro-Africana, a RCA, que é uma missão nova que vai apoiar sobretudo aqui os esforços da UTM já existentes. Cooperação ENATO, uma área estratégica. Neste momento, a cooperação ENATO, sempre na lógica da não duplicação nem não dependência, estão nas áreas, sobretudo, partilha de informação, planeamento coordenado e cooperação concreta, nestas áreas. Ameaças híbridas, sinergias operacionais, cibersegurança, reforço de capacidades, capacidade defensiva, indústria de investigação e treino operacional. A lógica subjacente é relativamente importante, ou seja, cooperar não é uma fatalidade, nem é uma utopia, é uma oportunidade para ambas as organizações. O Exército Europeu, sim ou não? Eu sei que é uma pergunta da audiência, posso só antecipar aqui uma questão importante. É um debate que neste momento não está muito em cima da mesa, ou nunca está muito em cima da mesa. A verdade é que é uma dimensão em que muitos Estados estão reticentes, exigiria um quartel-general europeu, exigiria a coordenação de esforços operacionais de uma forma que neste momento não está a ser feita, exigiria uma transferência de competências para a esfera da União Europeia no que diz respeito às Forças Armadas de cada um dos países. Neste momento não é propriamente uma questão, embora esteja sempre em cima da mesa para os federalistas. Já estou a piscar o olho ali ao Ângelo Videira, que é sempre o meu federalista das audiências todas, já o era em Coimbra. A opinião pública é relativamente favorável a mais segurança e defesa da União Europeia. O último Eurobarómetro, que está muito focado nesta dimensão da pandemia, dizia mesmo que a União Europeia devia ser um ator mais interventivo na área da saúde, mesmo que isso significasse alargar competências e fazer com que a intervenção das Forças Armadas e Forças de Segurança entrassem por regularidade no sistema para a proteção das infraestruturas críticas e da população. E eu acho que pode ser esse o trigger, não é? Já que o terrorismo e a dimensão da segurança só por si não foi suficiente ainda para avançarmos no exército europeu, eu acho que em algumas valências a pandemia pode, de alguma forma, ser esse trigger de olharmos para uma defesa europeia, desde que, isso é muito claro em todos os eurobarómetros, que não haja uma espécie de imposto europeu para financiar a CSDP, ou seja, nós europeus queremos mais paz e segurança, mas sem um imposto europeu. Por fim, então onde é que ficamos, não é? Para onde é que vamos? Há aqui muitos rótulos, quando falamos da Security Actor da União Europeia, a professora Paula também falou disso, há muitos rótulos, mas eu acho que o mais importante é continuarmos a olhar para 2025. Jean-Claude Juncker já não é presidente da Comissão, mas ele deixou-nos em 2017 esta herança que eu gosto sempre de citar. Ele dizia que em 2025, já num cenário sem o Reino Unido, havia 5 cenários e dependia dos Estados o cenário que queriam ter. Portanto, ou assegurar a continuidade, ou restringir-se ao mercado único, ou fazer mais quem quiser mais, ou fazer menos com maior eficiência, fazer muito mais todos juntos. Os cenários estão em aberto.
é uma análise SWOT que a Comissão fez na altura, para cada cenário há aspectos positivos e negativos. Portanto, Estados-membros, Sr. Macron, Sra. Merkel, agora sem o Sr. Boris Johnson, mas chefes de Estado e de Governo dos 27, escolham para onde é que querem ir. Da minha parte, eu termino com esta imagem real de uma, enfim, de uma bicicleta que está situada na Praça da Revolução Rosa, na Geórgia, em Tbilisi. Isto é mesmo real. E o simbolismo desta bicicleta não tem nada a ver com o que eu vou dizer. Nada. Mas eu, quando olhei para esta fotografia, quando estive na Geórgia e passei por esta, enfim, por esta bicicleta, só me fez lembrar esta frase do Presidente do Parlamento Europeu de 2016, do Martin Schulz, quando ele dizia que a União Europeia era uma bicicleta, mas sem água nos pneus. Tem inúmeros problemas por resolver, mas continuamos a pedalar como se nada fosse. Mas, obviamente, os nossos instrumentos não estão na melhor forma. E eu olho exatamente para esta bicicleta e, para o melhor e para o pior, eu vejo que há duas direções possíveis, não é? E às vezes na União Europeia nós continuamos ainda enfim, a andar para duas orientações e dois caminhos diferentes. De qualquer maneira, eu volto a dizer que, embora não seja uma questão óbvia de segurança e defesa, o Covid-19 pode ter aqui lançado as bases para, mesmo securitizando as pandemias, começarmos a pedalar todos na mesma direção e com um bocadinho mais de ar nos pneus. Eu fico por aqui à vossa disposição. Bom, passaremos agora às questões. Creio que a doutora Ana Isabel já respondeu a questão sobre o Exército como europeu, mas, no entanto, a questão foi feita na altura da intervenção da doutora Ana Paula. Não sei se ela quer se pronunciar sobre essa questão. Bom, muito rapidamente, já o essencial foi dito pela professora Ana Isabel e eu concordo, só acrescentaria o seguinte: se a componente de perspectiva é sempre muito desafiante, óbvio. Nós temos o passado, as tendências e temos a situação atual. Eu, com os dados que o passado me deu, e as tendências identificadas e com o contexto atual, a pergunta, se bem me lembro, era se poderá, não é? Poder pode, o problema é que não há nem vontade política nem recursos para isso. E, portanto, eu neste momento, diria, talvez com excesso de assertividade, nem a médio, nem a curto, nem a médio prazo e até mesmo a longo. Porquê? Porque os Estados, esta matéria toca a essência da soberania, primeiro ponto. Segundo ponto, eu lembro aqui sempre o caso, na época, na Idade Média, não é? Em que os senhores é que tinham poder, o rei andava ali, coitado, não é? A tentar gerir os senhores feudais, e para fazer a guerra precisava dos recursos dos senhores feudais. E, portanto, a moeda também era cunhada, não é? Com o rosto dos senhores feudais. E, curiosamente, a parte económica, essa é mais fácil, entre aspas, de agilizar em termos integrativos. Em matéria de segurança, não só verificamos que a tendência continua a ser de clara intergovernamentalidade, primeiro ponto. Há uma diferenciação em matéria de segurança interna que eu já identifiquei e considero que há condições para haver uma evolução, precisamente por causa dessa diferenciação, pelo papel mais interventivo da Comissão, enfim, e por outros fatores. Poderá haver uma evolução comparativamente mais acelerada na área da segurança interna do que na área da pesca e da política comum de segurança e defesa. E, portanto, os Estados não têm disponibilidade para dar meios. Muito bem, a professora Ana Isabel identificou a questão da opinião pública, embora os eurobarómetros são muito claros em que os cidadãos estão de acordo no sentido de um maior envolvimento da organização. Na hora da verdade também, como disse, não querem abrir os cordões à bolsa. Isto não se faz omelete sem ovos, isto é tão simples quanto isso. E apesar da senhora Mogherini ter tentado, à data com relativo sucesso, porque o contexto não era o contexto pandémico, de reforçar nem no orçamento comunitário, que ele próprio é reduzidíssimo, não é? É claro que os milhares de milhões nos baralham, mas se formos a ver o agregado dos orçamentos nacionais, portanto, é uma percentagem, enfim, de 2% no global, enfim, coletivo europeu. E, portanto, mais pequenina é a fatia na área da segurança, lato sensu, seja interna e externa, e na área específica da defesa. Portanto, e a senhora Mogherini ainda tentou puxar, o contexto ainda era relativamente favorável. O que nós assistimos hoje é que entre a proposta para o quadro plurianual de 21-27
inicial da Comissão, já houve uma quebra de 50%. O que antes iria ser 2% do orçamento comunitário, que já é reduzido, e, portanto, só 2% é que iriam para a área da segurança interna e da segurança externa, vamos lá do censo. Agora, neste momento, se as contas, enfim, se fizermos uma regra, enfim, uma conta simples, é 0,7%. Portanto, há um corte aqui, portanto, de forma muito simples, eu diria não. Não. Não é no sentido que não seja necessário, não seria necessário e que não, até poderia ser naturalmente favorável numa lógica integracionista. Quando digo não, digo que não há condições políticas nem materiais para que isto se concretize, e há Estados que consideram e continuarão, e não é preciso destacar o Reino Unido, ele era líder, com certeza, mas os Estados do leste da Europa continuam a confiar mais na NATO para questões de defesa efetiva, a defesa coletiva, do que na União Europeia, e, portanto, para além de Estados mais soberanistas e nestas matérias. Pronto, portanto, é só de reforçar na linha do que a professora Ana Isabel já tinha dito. Obrigada. Certo, obrigado. Agora passamos para a próxima questão, que é a questão do Diogo, que pergunta em que medida e de que forma é que a União Europeia se insurge relativamente às ameaças constantes à segurança internacional provindas de certos países extra-europeus. Não sei se quer que eu responda? Como é? Qual é? Eu penso que Não quero, já agora, desculpe interromper, não quero, nós temos 15 minutos, não é? Não sei se quer colecionar assim 2 ou 3 e nós depois... Exato, acho que é uma boa ideia, não é? Sei. penso que a professora Paula Brandão já respondeu à diferença entre o porquê da União Europeia se distinguir como ator de segurança e não como ator securitário. Depois, há uma questão muito extensa do José Gomes, que pergunta se podemos pensar em segurança na União Europeia sem pensar noutras problemáticas e políticas que possivelmente devem ser discutidas a priori, sem a devida transferência de competências, sem a revisão dos tratados, sem os recursos provenientes do orçamento comunitário, sem o habitual consenso no Conselho para endereçar estes temas. Podemos falar de uma efetiva política de segurança, tanto interna como externa, ou, por outras palavras, é possível fazer uma omelete sem ovos. Muito bem. Enfim, não sei qual é a ordem da resposta, se posso dar-me uma nota e depois deixarei. Ora bem, na União Europeia nós temos que ter algum cuidado com a terminologia. Isto é, a terminologia é mais indicativa de uma vontade do que uma realidade concreta. Pronto. E, portanto, eu referi há pouco a policy differentiation, e claramente uma coisa é falar de mercado interno ou de política monetária, que estão supranacionalizadas, embora no caso da política monetária não abrange todos os Estados, mas em termos enquanto política, não é? Outra coisa é falar da dimensão da segurança interna e da pesca e da política comum de segurança e defesa. E, portanto, a professora Ana Isabel também antecipou aquela questão, e muito bem, do comum. O comum no mercado não é a mesma coisa que o comum na política comum de segurança e defesa, porque não estamos a falar de efetiva supranacionalidade, nós estamos a falar de intergovernamentalidade. Portanto, nós temos que ter muita atenção, porque há um discurso, há uma terminologia, há um discurso que é construir uma narrativa para também criar percepções, não é? E por isso, o que claramente foi manifestado em sede de tratado é a vontade de termos um dia a tal defesa comum e uma efetiva política comum. Agora o que nós temos é cooperação em matéria de segurança interna e cooperação em matéria de segurança externa, lato sensu, não é? E que temos uma diversidade de instrumentos, não é? E, portanto, temos uma diversidade de instrumentos e, além disso, as instituições têm papéis diferentes consoante a área da segurança que estamos a falar. Portanto, dito isto, nós não temos uma política externa, no sentido, enfim, próprio da palavra, no meu entendimento, como não temos uma política de defesa, como não temos ainda uma política de segurança interna. Temos uma União Europeia que funciona como uma Câmara de Compensação, usando o termo das finanças, não é? da área das finanças, e bem, atenção, faz o que pode com que os Estados permitem, porque isto, para todos os efeitos, a revisão dos tratados é feita pelos Estados, ponto, não é?
mesmo havendo agora pós-Lisboa um mecanismo mais agilizado, mas continua no essencial, é renegociado, é elaborado, é assinado e é ratificado pelos Estados. Portanto, a União Europeia vai até onde os Estados permitem. E nestas matérias é preciso unanimidade na revisão de tratados. E, portanto, basta um. E pode ser Malta, não é? E pode ser Chipre. Não importa aqui isso. Agora, isto por um lado, o facto de não termos ainda efetivas políticas nestas matérias que eu referi, não retira e, portanto, não contradiz, na minha opinião, a afirmação que a União Europeia, apesar de tudo, é capaz de ser provedora de segurança e tem demonstrado isso em várias dimensões. E, portanto, uma coisa é ter uma política efetiva, já foi dito várias vezes, em processo, isto é um processo, é assim que se chama mesmo, não sabemos qual vai ser o resultado final. Foram aqui identificados muito bem uma série de cenários, mas eu penso que a União Europeia vai continuar neste registro de ambiguidades construtivas, isto é, avança, dá um passo em frente, e como deu no caso da segurança interna, tem uma comissão agora muito mais ativa, hiperativa mesmo, em matérias de segurança, o que é um aspecto que eu considero que é positivo, porque é mobilizador, não é? E consegue trabalhar mais num sentido de um possível interesse comum. E, portanto, há mecanismos que foram criados interessantes e concretamente esta conquista agora de um Fundo Europeu de Defesa que está plasmado no quadro plurianual, penso que também é uma conquista, porque, claro, nós europeístas convictas, porque partilhamos, temos este defeito, não é? É como somos, queremos mais, esperamos mais e desejamos mais. E consideramos que a União Europeia tem que preencher aqui um espaço que está claramente em falta, não é? Portanto, a União Europeia tem que, efetivamente, é muito importante o multilateralismo, mas é o tal multilateralismo efetivo, não é? E por isso, eu não sei se me perdi na resposta, porque a pergunta também era longa, mas pronto, quer dizer, basicamente, e em síntese, ainda não tem efetivas políticas nestas 3 matérias que referimos, mas, apesar de tudo, tem instrumentos, nós já referimos, que contribuem para, enfim, prover segurança em prol dos cidadãos, em prol dos Estados-membros, do coletivo europeu e também contribui para a segurança internacional, à escala e à medida e com as limitações que foram identificadas, penso que em ambas as intervenções. Eu só queria reforçar um outro aspecto que a professora Paula já disse tão bem, quando, por exemplo, o Diogo de Oliveira diz como é que a União Europeia se insurge relativamente às ameaças constantes à segurança internacional. Quando eu ouço esta palavra insurge, isto exige uma reação, não é? A União Europeia tem mecanismos de reação. Tem ações comuns, declarações comuns, posições comuns, estratégias comuns. Portanto, há, desde logo do ponto de vista da narrativa institucional, uma insurgência comum, coletiva, que é importante. Muitas vezes vem pela voz do alto representante, que não deixa de ser o chefe da diplomacia europeia, e em que há uma tomada de posição, muito recentemente, até no caso da Bielorrússia e a questão das eleições. Agora, eu percebo que esta pergunta deixa aqui a desejar alguma ausência, ou seja, parece que não é suficiente. Como é que a União Europeia se insurge? Também não nos podemos esquecer da criação de políticas para que a vizinhança estável e segura projete estabilidade e segurança para a União. A política europeia de vizinhança, desde logo, tão importante, até o próprio acordo com a Turquia relativamente à dimensão migratória dos refugiados. O objetivo, embora em escalas diferentes, como é óbvio, mas o objetivo é criar barreiras de segurança para que essa estabilidade e essa proteção venha. Agora, a dimensão das ameaças constantes e a insurgência às ameaças constantes vem desde logo na narrativa institucional. Agora, aqui uma questão importante que é, a União Europeia tem esta capacidade de destacar as missões e operações que eu mostrava há pouco no mapa, mas não nos podemos esquecer que a autoridade do país tem que consentir essa mesma missão e operação. Portanto, em bom rigor, a União Europeia intervém num determinado teatro de operações a convite. E a convite e sob a tutela de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É aí que entra o multilateralismo efetivo da prática da União Europeia. Portanto, é muito importante também termos em conta que este gap entre capacidades e expectativas, muitas vezes somos nós que o criamos, por não termos claramente a noção de quais são as limitações da União Europeia. Veja-se também, no caso também recente da discussão do quadro financeiro plurianual em matéria
desde logo da segurança, da defesa, mas também, sobretudo, dos direitos humanos, a questão que está a ser dirimida em relação à inclusão ou não do Estado de Direito como princípio que pode excluir determinados Estados de acederem aos fundos comunitários, por exemplo, não é? Claramente aqui a olhar para a Polónia ou para a Hungria, e como se quer tentar desbloquear a regra da unanimidade no Conselho para poder sancionar Estados, para poder ultrapassar esta questão. Portanto, a regra da unanimidade e o facto de ser uma dimensão intergovernamental tem obrigatoriamente que nos fazer reinventar a capacidade de fazer omeletes sem ovos, diria eu que sim. Ok, bom, nós temos que terminar às 7h30, mas acho que ainda há tempo para uma última pergunta, que é a da Joana, que pergunta se a supranacionalidade é desejável para a gestão de assuntos em matéria de segurança. Por exemplo, no caso específico do terrorismo, e em que medida poderá ser uma vantagem? Bom, não sei quem responde primeiro, moderador. Eu diria que esta pergunta é claramente para a professora Ana Paula Brandão, porque o que eu tenho a dizer é num segundo, não é? Obviamente que o projeto europeu sempre foi desenhado nesta dupla dinâmica, integração ou intergovernamentalidade e supranacionalidade. E mesmo com o desaparecimento dos pilares com o Tratado de Lisboa, as matérias de segurança e defesa mantêm-se, e do meu ponto de vista manter-se-ão a breve, a curto e a médio prazo, sempre na ótica da intergovernamentalidade. A supranacionalidade é desejada e desejável, mas, mais uma vez, a vontade política dos Estados é que determina podermos avançar para dimensões de competência exclusiva. Pronto, em complemento, basicamente é assim, a tal questão do desejável. Eu considero que sim, mas estas questões têm a ver do que deve ser. E o que deve ser depende do nosso posicionamento, não é? Um soberanista convicto, enfim, a sua manifestação seria absolutamente contra qualquer deriva, vou usar a expressão, não é? Deriva supranacional. Eu considero que em matéria, os atores, os melhores atores em termos de eficácia, digamos assim, melhores eticamente, nas dinâmicas transnacionais, são os atores perversos, não é? Porque não têm barreiras. Não têm barreiras conceptuais, não têm barreiras paradigmáticas, além disso, enfim, não cumprem a lei, obviamente, mas, portanto, são efetivos atores transnacionais. Ora, se hoje, de facto, continuamos a ter ameaças ditas convencionais, quer dizer, o caso da Crimeia veio-nos lembrar que continuamos, enfim, com um ator claramente robusto, no sentido realista do termo, e que, portanto, entra por territórios soberanos e fica, não é? Portanto, não vamos também desconsiderar isso. Agora, que fruto também da evolução tecnológica, e pensemos na área da cibersegurança, há de facto um crescendo e uma diversidade de ameaças cross-border. Ora, se os atores, enfim, as fontes dessas ameaças têm uma lógica transnacional, isso também implica que a resposta esteja em conformidade, e ela não está. E, portanto, o caminho poderia, na minha ótica, ser de supranacionalidade. Agora, outra coisa é a impossibilidade, que eu isso respondo como respondi quanto ao exército europeu. Considero que os Estados não estão de todo disponíveis nem preparados para o efeito. Mas nós pensemos em coisas tão... temos culturas ao nível do direito penal, ao nível da própria cultura de segurança interna, agora olhando para a dimensão, que claramente são muito diversificadas, o ónus da prova, coisas que estão, enfim, é um processo que exige uma mudança de mentalidades e uma mudança de cultura política que eu considero muito difícil de ser conseguida, não é? Agora, quem fica a ganhar no final do dia são os atores transnacionais, perversos, obviamente, porque nós temos problemas, por exemplo, uma área que é importantíssima, que é a partilha de informações, não é? Perante as tais ameaças são imprevisíveis, não é? Nós, agora não está ali a União Soviética e sabemos onde está, e para todos os efeitos era realista na sua atuação, e tínhamos um interlocutor mesmo sendo inimigo, digamos assim. Aqui não, é tudo disperso, é tudo uma lógica de rede, de nódulos, enfim, é de um grau de complexidade e mesmo para o trabalho dos serviços de informação, terrível, não é? Portanto, tremendo. E, portanto, se antes era difícil, agora é muito mais difícil. E por isso nós temos problemas tão pragmáticos e impedimentos, que é tal fragmentação,
que chega ao ponto de os sistemas não serem interoperativos, de, por exemplo, até a nível do hardware, não é só do software, não haver compatibilidade entre Estados. Portanto, desculpem descer a este pormenor, porque depois a eficácia e a eficiência é no local que se percebe. Por exemplo, a transferência de informação depende, é uma área que é muito sujeita ao sigilo, pela própria cultura da área, que se percebe, mas que também quem tem informação tem poder, e há uma forte resistência também na gestão coletiva das informações. E uma Europol depende da disponibilização por parte dos Estados. Portanto, voltamos sempre. Ora, mais uma vez, os hackers, os terroristas, os operadores de tráfico de seres humanos, enfim, podemos estar aqui a elencar, não têm este tipo de problemas. Basicamente, o que os move, num caso, consoante os casos, num caso é o lucro, no outro é o ideal, embora usando meios naturalmente violentos e por isso totalmente reprováveis, esses não têm esse tipo de dificuldade. Portanto, utilizam da melhor forma e com mais eficácia as lógicas transnacionais. A União Europeia tem uma dinâmica intergovernamental, tem dinâmicas, sem dúvida, supranacionais, já foram referidas, também tem ela própria, resulta de e também potencia dinâmicas transnacionais. A área da ciência e do ID é um excelente exemplo disso, e também dinâmicas transgovernamentais. Agora, não, de facto, no que é essencial, há ainda grandes barreiras, não só políticas, como também legais. E, portanto, os outros atores não as têm, não é? E, portanto, eu penso que ficamos a perder, não é? E considero que não há condições, a curto, médio e diria a longo prazo, para uma dimensão supranacional, independentemente de ela ser, de acordo com a perspectiva onde nos situamos, desejável. Está bem? Não sei se respondi, mas pronto. Ora, então, vamos encerrar agora a sessão. Eu queria agradecer na PEC e do Europe Direct da região de Coimbra a presença das doutoras Ana Paula Brandão e Ana Isabel Xavier. E a Tamires dizer qualquer coisa agora. Agradeço às professoras, a professora Ana Isabel Xavier, a professora Ana Paula Brandão, por terem aceitado o convite de estar aqui conosco neste horário, não é? E a todos os participantes também, que aguentaram conosco até essa hora. E dizer que estou muito feliz que tenha participado a todos. Tenha sido uma sessão muito de grande conhecimento, e estou muito feliz pela realização dessa terceira academia e desse painel. A Susana tem mais alguma coisa a falar também? Não, quero efetivamente reforçar as tuas palavras e muito bem, e agradecer também ao Caio, que foi um excelente moderador, e agradecer a todos os que nos estiveram a ouvir, e mais uma vez agradecer às docentes que aceitaram este convite. Obrigada. Ora, então podemos dar por encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado novamente e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.